I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fala, ouvintes sintonizados no Pod História. Meu nome é João Marcos, apresentador e criador do Pod História, um podcast do portal Historiando. Sejam bem-vindos a mais um episódio. O tema debatido de hoje será sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Para quem não sabe, essa guerra ocorreu entre os anos de 1861 e 1865, entre os Estados Confederados localizados no Sul contra a União. Calcula-se que mais de 600 mil norte-americanos morreram. Mas por que essa guerra aconteceu? Quem lutava e pelo que lutavam? Quais as consequências que a Guerra Civil deixou no país? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo historiador Marcos Alexandre de Melo Santiago Arraes, professor da Universidade Federal do Tocantins, aqui do campus de Porto Nacional, e especialista em História da América. Então pegue seu lápis, seu caderno e prepare-se, porque o Pod História está começando. Pessoal, antes de começar o episódio, eu tenho alguns pedidos para fazer. O primeiro é para você que escuta o Pod História, mas não segue o Historiando nas redes sociais. O Historiando é a página oficial do Pod História, e é por lá onde eu divulgo os episódios, além de dar sugestões de livros, sites para estudos e etc. Então, caso você queira seguir, é só pesquisar por historiando.ler no Instagram, Twitter ou Facebook. O segundo pedido é para você apoiar o Historiando. Eu divulgarei alguns conteúdos exclusivos apenas para apoiadores, além de citar seu nome nos próximos episódios. Você pode contribuir com valores a partir de R$3. O valor arrecadado será dedicado integralmente para a melhoria do podcast e da página Historiando, pois o trabalho que eu faço aqui é totalmente voltado para a divulgação da história. Para apoiar, basta você pesquisar por apoia.se/historiando ou clicar no link que está disponível na bio do Historiando no Instagram. Professor, primeiramente, seja bem-vindo ao Pod História, né? É um prazer ter o senhor aqui conosco. Antes de começar a conversa, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Olá, João, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes. Eu quero começar primeiramente, antes de me apresentar, agradecendo, né, como já o fiz, e também parabenizando, né, a iniciativa, João, que é muito necessária, né, cada vez mais necessária, né, esse tipo de iniciativa de canais de história sérios, né, com compromisso de base científica, né, então, na atualidade, tem se tornado realmente bastante relevantes e importantes. Pois bem, eu sou formado em História, né, toda a minha formação é na História. Eu iniciei minha formação na Federal de Pernambuco, né, onde eu já ali tive os primeiros contatos com a História da América de uma forma mais apaixonada, né, com o professor, um saudoso professor Mark J. Hofnagel, que foi quem era o titular, né, da disciplina de História da América, e especificamente na época ela chamava História da América 7, que era a história dos Estados Unidos, né, e ali eu comecei a me interessar muito pelo tema. E quando eu fui fazer o mestrado, fui para a Federal de Santa Catarina e já fiz, tentando trabalhar as relações, né, entre Brasil e Estados Unidos, né. O tema perseguiu na minha formação no doutoramento, né, também fiz um pouco dessa relação Brasil e Estados Unidos a partir de uma outra perspectiva teórico-metodológica, né, uma outra interpretação um tanto mais além da historiografia, né, tentando trabalhar estudos visuais, cultura visual, e tive um período de sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, onde tive experiência também de me cercar de uma outra bibliografia, né, tanto para a teoria nova que eu estava abordando, também como para a historiografia, né, enfim, para o conhecimento historiográfico tanto dos Estados Unidos, também como a leitura, né, estadunidense do Brasil, né, enfim, e da América Latina de modo geral. E desde 2016 eu estou, né, trabalhei como professor substituto na Universidade Federal de Santa Catarina, e desde 2016 estou como efetivo, né, um professor adjunto na Federal do Tocantins. Professor,
A Guerra Civil, né, ou Guerra de Secessão dos Estados Unidos, foi um tanto longa, né, uma guerra ali que durou mais ou menos uns 4 anos. E diversos fatores ao longo dos séculos desencadearam um conflito das regiões, né, a região norte e a região sul. Ambas as regiões, elas evoluíram de formas diferentes, economicamente e também a maneira de pensar, né, a sociedade evoluíram de formas distintas. Explica aos nossos ouvintes como que o norte se desenvolveu a sua economia e política depois que o país se emancipou da Inglaterra. Pois bem, esse é um tema bastante controverso, eu diria, e caro também, né, a historiografia dos Estados Unidos, porque existem N possibilidades e viabilidades de se explicar essas diferenciações, né, então, algumas, né, tradições historiográficas seguem pela explicação de base exclusivamente econômica, ou pelo menos preferencialmente econômica, outras seguem pela linha religiosa, outras seguem, então, enfim, são muito distintas, né, as possibilidades, né, e eu prefiro pensar e tentar articular, pelo menos, parte, né, dessas explicações, né, prefiro pensar de uma forma um pouco mais globalizada, generalizada, né, para essa divisão e essa consolidação de duas entidades, eu poderia dizer, né, políticas, sociais, culturais, de base muito distintas, né. Bem, então, a colonização dos Estados Unidos, né, então, do território da América do Norte, ela se dá, né, pelo litoral leste, né, com a divisão de 13 colônias, são chamadas as 13 colônias originárias, né, e ela começa mais propriamente pelo norte, né, então, pela colônia de Massachusetts, onde, então, vai se consolidando um modo de existência de pessoas que vinham, né, em sua maior parte, em busca do conceito, de uma ideia de liberdade, né, em busca de exercer uma liberdade, por conta das situações a que eles vinham fugindo, né, na Europa. Então, essas pessoas, elas vão se conformando, né, com uma ideia, né, de um ideal de pequena propriedade e de um certo liberalismo de base, né, eu diria assim, ainda que não seria tão correto falarmos, né, especificamente de um liberalismo teórico, né, ou aprofundado, né, ou como uma consciência mesmo, mas a gente pode, né, para fins de explicação, de compreensão, entender esse modo de existência como uma forma e uma busca, né, por uma liberdade individual, de base individual. Né, ou seja, que é um dos princípios que vai nortear até hoje um modo, né, de existência e uma defesa muito forte, né, nos Estados Unidos, que é o chamado, é justamente essa liberdade individual, né, que é o chamado self-made man, né, ou seja, a pessoa que se faz, o sujeito, né, o homem que se desenvolve sozinho com suas próprias forças, sem necessidade, né, de uma tutela, seja ela de que ordem for. Então, e é essa base que vai começando a se desenvolver, né, no norte, e o sul, ele precisa de um pouco mais, são duas colônias, né, ela é dividida, né, e inclusive são duas empresas que a Inglaterra estabelece para desenvolver essas localidades, né, e no sul a própria forma, a conformação que vai se desenvolver lá. E aí há quem diga, historiadores que vão pontuar o caráter geográfico, a qualidade das terras, a própria disponibilidade de terras e facilidade de cultivá-las como motivos, enfim, e eu prefiro pensar para além de uma causalidade, de causa e consequência, mas enfim, isso também faz parte, né, essa compreensão também faz parte, né, ou seja, está no campo, né, de possibilidades, né, das condições de possibilidade de existência de grandes latifúndios, que tivessem boas terras, né, enfim, que dessem bons produtos, né, bons plantios, né, enfim.
Então, nós vamos ter isso no sul, né, mais do que no norte, né, onde existe invernos mais rigorosos, existe também mais conflitos com tribos indígenas originárias, né, enfim, então, toda essa conformação vai estabelecendo, né, os mecanismos e as diretrizes para que o sul fosse coordenado a produzir num sistema que ficou conhecido na historiografia como o sistema de plantation, né, que é um sistema de base agrícola, né, produção agrícola intensiva e extensiva, voltado para a exportação, com uma mão de obra mais barata possível, no caso, a exploração dos escravizados, né, uma mão de obra escrava, né, e também uma monocultura. Então, um único item, um único produto que pudesse ser produzido em larga escala para, então, o lucro ser oferido, né, justamente na quantidade, né? Então, essa conformação vai estabelecendo outras possibilidades, né? Inclusive as pessoas que vão, né, que vão para o sul, elas têm outras relações, né, e outros credos religiosos, né, outras vertentes religiosas, então elas têm uma base um tanto diferenciada daqueles que vão se estabelecer no norte. Isso, claro, não pode ser em termos mais, falamos aqui em termos mais generalizados, né, ou seja, hegemônicos, não quer dizer que não houvesse, né, contestações a isso, que não houvesse misturas, né, ou que no norte fosse exclusivamente só existisse a pequena propriedade e as pessoas, né, adeptas de um liberalismo, e no sul, pessoas, né, adeptas da larga propriedade, né, do latifúndio, né, enfim, então, falamos em termos hegemônicos, né, daquilo que dominou, né, e que foi mais evidente, mais premente em cada um dessas localidades, né. Pois bem, então, nós temos esse norte que vai se desenvolver dessa forma, né, então, aproveitando também de um certo vácuo de poder inglês, né, para, então, desenvolver tudo aquilo, né, um sistema realmente de subsistência, tudo aquilo que precisava, né, então, sem precisar contar tanto com as importações que vinham da Inglaterra, né, sem precisar contar, né, ou submeter-se ao chamado exclusivismo colonial, que também fez parte da relação da Inglaterra com suas colônias, só que de uma forma um tanto mais branda, por N questões, né, que acho que ficaria um pouco complicado de desenvolvermos rapidamente aqui. Então, mas então isso vai conformando duas, como eu falei, entidades distintas, né? Então, o norte mais voltado para a subsistência e depois, claro, né, para uma acumulação lenta, né, de um excedente que vai sendo vendido ao próprio sul e também para colônias inglesas na América Central, no chamado comércio triangular, né? Então, isso vai conformando uma economia, uma sociedade, um modo de vida distinto, né, daquele que vai se conformar no sul, que tem uma economia de base mais dependentista, realmente, das exportações, né, e que tem uma relação realmente mais senhorial e mais aristocrática mesmo, né, a relação, inclusive, interpessoal, né, é a família patriarcal, né, um chefe de família que vai precisar, diante de toda a extensão de terras, contar com uma mão de obra que vai ser explorada, né, ao seu limite e devido justamente às concepções morais, éticas, né, e preconceituosas, né, raciais mesmo, né, de preconceito racial e tudo mais. Nesse momento vai ser explorada a mão de obra escrava africana. E o norte vai ter, então, uma sociedade um tanto mais livre, né, pautada no esforço individual,
né? Inicialmente são a própria família que trabalha a terra, né? Então não há muitos empregados, eventualmente em épocas mais de trabalho um pouco mais intensivo, contratava-se uma mão de obra assalariada, né? E também aos poucos vai se criando uma pequena indústria, uma manufatura que vai então fazendo crescer, né, esse outro ordenamento, né, socioeconômico, né, digamos assim. Em termos políticos, toda essa base, né, vai conformar um modo de vida, né, como procurei explicar. Então, esses modos de vida vão ser defendidos, né, em princípios políticos, né, em ordenamentos políticos também distintos, né, e isso vai ficar um tanto mais na época da separação, né, na época da independência, né, vão ser disputas muito grandes, né, vão ser disputas bem acirradas, né, para se tentar compreender, né, inclusive num período da luta, né, pela independência, né, que é declarada em 76 e vai ser somente efetivada em 81, né, 1776, né, e depois 1781, né, então existem as distintas ideias, já fica muito claro ali, o que os une é um inimigo comum, né, o que vai manter essa unidade realmente é um espírito de luta comum, né, de um objetivo comum que é a liberdade realmente. No entanto, o próprio conceito de liberdade para uns e outros é distinto. Né? Então, é muito importante que a gente compreenda, né? Nós, em português, temos uma única noção, uma única palavra para qualificar, para nominar, né, e enquadrar isso que chamamos de liberdade, ainda que ela seja múltipla e tenha muitas acepções. No inglês, nós temos duas palavras distintas, né? Há duas palavras distintas, por exemplo, a primeira é a liberty, né? E uma outra é freedom, né? Então, liberty seria aquela a base que é um direito natural, né? O direito ao qual não precisa-se esforço, você já nasce com esse direito à liberdade, né? Então, enquanto freedom é algo que é conquistado, é algo que é lutado por, né? Então, a estátua da liberdade, que é o Statue of Liberty, né? Então, é justamente para tentar, né, a ideia é justamente demonstrar esse direito natural de todos os seres humanos, né? E isso vai conformar diferenças, né, que vai haver uma certa conciliação, né, na Constituição, né, que vai ser redigida, né, em 83, depois ratificada em 88, mas ela vai ser... são conciliações que vão ter conflitos, ela é uma conciliação que ela vai ficar pendente ainda, né, de resoluções. Algumas questões vão ser resolvidas apenas no futuro, que é justamente a base, talvez, ou pelo menos um dos temas que vamos trabalhar hoje aqui, né, que a gente vai conversar um pouco mais aqui. O oeste dos Estados Unidos foi um dos principais fatores para a guerra, né? O norte cobiçava a região oeste para desenvolver a agricultura e pecuária, principalmente. Já o sul pretendia utilizar o oeste principalmente para aumentar a produção de algodão. Quando você falou recentemente sobre os excedentes agrícolas do sul, que eram uma monocultura, era principalmente o algodão que eles produziam para exportação, que era a principal fonte de renda do sul dos Estados Unidos, né? Explique para os ouvintes como foi a formação do oeste dos Estados Unidos e por que o norte e o sul olhavam para a região com visões diferentes. Perfeito. A questão do oeste é um outro tema também bastante amplo, né, bastante discutido, né, na historiografia estadunidense, né. Então, justamente porque ele tornou-se, né, junto, né, e associado ao mito da fronteira como o grande tema da formação nacional estadunidense.
né? Então, com o território original, né, as 13 colônias originais, é apenas uma pequena fração, era apenas uma pequena fração do que vai vir a ser a nação estadunidense, né, essa federação que vai emergir ao longo do século XIX, né, que vai começar a se conformar, né, tomar corpo e substância ao longo do século XIX. Então, logo imediatamente na assinatura dos tratados, né, de paz, por assim dizer, ou no reconhecimento da independência estadunidense, em 83, automaticamente fica como, digamos assim, um espólio, né, de guerra, mais um território, né? Então, aquele território que pertencia à Inglaterra, ele que é além, né, uma fronteira para além dos Apalaches, ele vai ser incorporado ao território estadunidense, né? E era um território que era, apesar de pertencer à Inglaterra no período colonial, era proibido, né? Enfim, não havia recomendações explícitas de não atravessá-lo, por uma série de questões, mas em grande parte justamente pela presença, né, de povos originários e também pelo evitar conflitos, né, de outra ordem com outros povos, né, fossem os originários, fossem outras colônias, né, e outros países, outros reinos, né, europeus que também se conformavam um pouco mais adentro ali naquele território. Então, esse oeste ele vai sendo construído e constituído, né, como uma condição, né, de base, da base de expansão estadunidense e na ideia de que abrir novos territórios, né, é sempre solucionar problemas, é como se funcionasse como um alívio de uma pressão, né, alívio os problemas que existem, né, dentro de uma localidade por um excesso, um contingente de pessoas que não conseguem ser atendidas, né, seja pela disponibilidade de terra, seja, né, por uma questão de empregabilidade, enfim, e os conflitos sociais são resolvidos com mais disponibilidade de terra, né, e logo após a independência, então, já se abre a possibilidade de um novo território, uma fronteira que se torna, como eu falei, um mito, né, um mito da fronteira, porque ele é uma fronteira sempre móvel, né, ela sempre está um pouco mais adiante, e é justamente nessa ideia de fronteira, né, isso que eu estou chamando de mito, aliás, não sou eu, né, enfim, existe uma historiografia, né, o próprio Jackson Turner, né, vai trazer essa ideia, né, da fronteira, né, estadunidense como o grande cabedal, o grande tema, né, da historiografia, né, e a grande base do desenvolvimento nacional estadunidense, que justamente esse lugar é o não lugar, né, a fronteira é um não lugar, ela é um lugar que não está nem aqui nem lá, né, ela é uma ponte, né, enfim, uma ideia de ponte, uma ideia que liga dois mundos, né, e, claro, também está, né, já na Declaração da Independência estadunidense, a gente consegue perceber isso, a conformação que vai se dar é a conformação de uma novidade completa e absoluta, de um povo novo, eleito, praticamente, né, ou seja, distinto daquele do passado, distinto daquele do velho mundo, né, a ideia de novo mundo é abraçada numa prática, né, nessa prática e nessa existência estadunidense nesse momento. Então, há uma ideia de um novo mundo, né, com um novo povo eleito, né, que está aberto, que tem tudo aberto, e aos poucos vai se também enraizando essa ideia de eleição, né, essa ideia de uma necessidade de expansão, necessidade, e mais do que uma necessidade, um dever de expandir-se para levar essa exclusividade, essa novidade aos povos, enfim, inferiores, né, como eram concebidos, né, os outros povos que não tinham essa mesma exclusividade, né. E isso, inclusive,
né, vai ser tematizado ao longo do século XIX, né, e nós temos, enfim, vários autores que vão, inclusive, trabalhar com essa ideia de um chamado excepcionalismo americano, né, como vai chamar, né, o Alexis Tocqueville, né, um francês que viajou, né, ao longo do século XIX pelos Estados Unidos e volta com essa ideia, né, num ensaio, num livro que ele lançou, chamado Democracia na América, né, dessa ideia de um excepcionalismo americano, dizendo que o que estava se conformando ali, de fato, era uma sociedade excepcional, né, exclusiva, única no mundo. Né? E isso vai ser denominado, é uma base que vai se conformando, e é um modo de pensamento, de existência, inclusive de crença mesmo, quase um dogma, que vai estar presente no imaginário estadunidense, e vai ganhar um nome, né, em meados do século XIX, quando o John Sullivan, ele vai denominar isso de um destino manifesto, né? A ideia de um destino, né, da nação que foi manifesto por Deus e que eles devem, então, cumprir esse destino. E esse destino justamente reinava, né, e era assentado nessa ideia de expansão. Então, por isso, o Oeste vai se tornar essa imagem tão idílica, né, e esse campo de possibilidades aberto, né, para ser o que se quiser fazer dele, né, uma folha em branco, tanto para essa organização social do Norte, quanto a do Sul, né, que vai se conformar no Sul, né. Então, para o Norte, vai sim ter essa ideia de uma expansão, né, da manufatura, de um alívio das pressões sociais, de todos os problemas que as cidades, né, não conseguiam mais comportar, ou estavam tendo problemas em comportar, né, e também a ideia de que é uma nova terra e que mais pessoas podem também voltar-se a desenvolver a sua liberdade, né, a exercer a sua liberdade, tendo uma própria terra, não sendo, né, sujeito de ninguém, né. É, inclusive, uma ideia, né, essa ideia do expansionismo, que vai se conformar nas, por assim chamadas, disputas, né, e nos conflitos de matizes, digamos assim, ideológicas, entre jeffersonianos e washingtonianos, né. Então, o George Washington, né, e o Thomas Jefferson, né, dois grandes ideólogos, né, e pais, né, por assim dizer, fundadores, né, da nação, do Estado estadunidense. Então, eles tinham essas ideias diferentes, né, e de que para o Washington não cabia essa submissão, né, a um senhor, né? Então, a liberdade do sujeito depende da posse da terra, e ele precisa ter essa liberdade, a pequena propriedade, enfim, uma propriedade, aliás, melhor dizendo, para poder cultivá-la, enfim, né? Então, esse ideal que é muito difícil de nós conformarmos, não é tão simples, porque a princípio parece um liberalismo, mas ele não casa com algumas ideias liberais, né, essa própria ideia do lucro excessivo, da exploração de outras pessoas, não é tão bem conformada ali, enfim. Então, mas são ideias que vão ficar, então, prementes nessas duas ideias do que constitui esse Oeste para nortistas e sulistas, né? Então, e o Sul, né, vai ter, né, então o Norte tem essa possibilidade de uma resolução dos seus problemas, do exercer sua liberdade, e o Sul também, de certa forma, também está relacionado a essa ideia de uma liberdade, ou seja, de poder expandir o seu modo de vida, de poder expandir as suas terras, né? Inclusive são baseados no latifúndio, e no latifúndio intensivista, né? Então, que esgaça muito rapidamente as terras, e o apego a essa propriedade, ele tem a ideia da propriedade, do possuir uma propriedade, no entanto, a propriedade da terra, ela não é um fim, ela é um meio,
né? Então, ou seja, um meio de obter a liberdade, de obter a subsistência, de obter, né, a sua existência, melhor dizendo, de obter, né, a sua vida mesmo, né? Enfim, sobre a sua sobrevivência. Então, essa terra ela vai sendo sempre movida também, né? Quando ela esgassa, abandona-se e segue para mais adiante, vai sempre, né, tendo mais essa possibilidade de expandir esses campos, né? O algodão, como você bem colocou, João, de fato é a base, né, dessa economia sulista, mas ela também tem outras conformações, né? Ela também vai depender bastante do tabaco, né? Vai ser uma renda de muitas famílias também, enfim. Existem outros itens, digamos assim, mas realmente em termos de proporção e de peso econômico, o algodão é o principal. Né? Então, ele vai responder por a maior parte, né, a grande parte da economia sulista. Né? Então, esse oeste vai se abrindo com possibilidades, né, de expandir essa lavoura, né, algodoeira, e para alguns, a do tabaco para outros, a própria pecuária para alguns, né, enfim. Então, isso vai sendo um campo de possíveis. Então, justamente essa é a forma de expandir o seu modo de vida, o seu ideal de existência, né, que vai ser projetado, né, nesse oeste vindouro. Professor, continuando ainda no oeste, né, esse acesso às terras é muito importante, né, e foi uma disputa muito grande entre o sul e o norte. Outro ponto de atrito ainda dentro do oeste, entre o norte e o sul, foi que ambas as regiões também divergiam sobre os preços das terras, né? Explique aos ouvintes qual a visão que o norte tinha sobre os preços da terra e qual a visão que o sul tinha sobre os preços das terras no oeste. Isso também está relacionado com a forma como eles entendiam que a terra deveria ser, né? De como ela deveria conformar-se, né? Então, é claro que isso também não é uma generalização, né? Enfim, ou seja, o que a maioria, o que essa entidade sulista, em sua maioria, vai defender, né, como uma plataforma política, e o que a maioria, né, no norte vai defender como sua plataforma política, mas existiam contestações internas também, não é? Ou receios, né? Mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que o Sul esperava daquela terra uma disponibilidade maior. Né? Então, uma maior disponibilidade dessas terras para que pudesse, então, fazer a sua expansão. Né? Como a terra não pode ser, não deve ser, não é um fim, né? Não é a propriedade da terra, não é um fim em si mesmo, ou seja, um meio, ela precisa estar disponível, né? Aberta, né? Para para a exerção, né? E para essa expansão, né? Deles, né? Então, para a expansão desse modo de vida e para a expansão dessa lavoura, né, econômica, né? Dessas suas economias. E esperavam, então, poder contar com preços módicos nessas terras, né? Então, poder comprá-las a preços mais baixos, expandir, enfim, né? A propriedade, poder, então, gastar seu capital, né, em outra propriedade um tanto mais valiosa, um tanto mais importante, que é a propriedade do escravo. Né? Inclusive, isso guarda algumas semelhanças com o período, né, oitocentista no Brasil, né, quando nós temos relações muito parecidas, né, em alguns estudos que foram feitos a partir dos inventários, né, dos mortos e tudo mais, viu-se que o preço, né, começou a se estabelecer que o preço, né, em meados do século XIX no Brasil, de um escravo, ele era muitas vezes superior ao preço da terra, né? Então a terra ela cai bastante de preço, né? Vários motivos, porque está esgaçada, porque abrem-se mais possibilidades, enfim, mas ela cai bastante de preço e o escravo ele passa a subir de preço, né? Então muitas vezes os herdeiros preferem herdar escravos, né, semoventes, como eram chamados, do que herdar terras, né, do que herdar propriedades imóveis, digamos assim.
né, que inclusive tinham mais dificuldade de serem vendidas e tudo mais. Então, são alguns paralelos que se fazem, são vários estudos de paralelo entre a escravidão, entre a modo de propriedade, o modo de vida, né, do sul dos Estados Unidos com o Brasil oitocentista, que são bastante interessantes. E já quanto ao norte, o norte esperava um controle um pouco maior dessa terra, né? Então, ainda que a abertura dessa terra fosse solucionar, né, algumas questões, ter um controle, né, e um valor mais elevado dessa terra, inclusive ajudava a evitar a fuga em massa e a perda de mão de obra, né, para as manufaturas do norte, né? Então, se abrisse a preços módicos, haveria uma grande massa, né, de trabalhadores que poderiam, né, ir em busca desse ideal, desse sonho estadunidense, né, que é a liberdade de ter sua propriedade, depender dela, né, de ser proprietário dos meios de produção e não ter que vender sua mão de obra, né, enfim, a quem detém esses meios, né? Então, esse sonho, né, americano, esse sonho de base da liberdade, enfim, poderia ser exercido em massa e isso dificultaria, né, aumentaria o valor, né, que teria que ser revertido e pago para a mão de obra, né, nas indústrias, na indústria nascente, né, enfim, nas manufaturas nortistas, enfim, e poderia inclusive aumentar concorrências e tudo mais, né? Então desejava-se no norte um controle um pouco maior, né, dessa abertura, né, então que fosse, né, mais limitada, digamos assim, né, era importante, mas importante para poucos, né, enfim, ou seja, não é para todos, né, precisamos ir devagar com o andor, né, então é um pouco essa a filosofia. O aumento das tarifas sobre as importações, né, ali no século XIX, que é o período que a gente está falando, foi um dos motivos da guerra também, né? Explique aos ouvintes por que os nortistas pretendiam elevar os impostos e os sulistas preferiam que os impostos continuassem baixos. Essa é uma questão de base realmente econômica, né, que é uma explicação de base realmente econômica, que justifica os interesses e as vertentes, né, enfim, a que se voltava cada economia, né. Então, estabelecer tarifas protecionistas é sempre importante para uma indústria nascente, né? Então, todas as indústrias, né, que começaram a se conformar, elas esperam e voltam-se ao Estado como, né, na expectativa, né, de serem protegidas, né, de poder desenvolverem-se com algum protecionismo, né, livre de concorrências de produtos similares estrangeiros que chegam mais baratos, né, ao mercado interno. Então, para o norte, a ideia é justamente essa, uma indústria nascente, a manufatura que ainda está se desenvolvendo e que já tem a concorrência da Inglaterra, principalmente, né, que já está desenvolvida, né, e que já tem toda uma infraestrutura, né, inclusive toda uma tecnologia um tanto mais avançada que a estadunidense nesse momento, né. Então, ainda que existam, né, estudos que mostram que há uma industrialização nos Estados Unidos, inclusive de ordem tecnológica, bastante rápida e muito mais rápida do que a inglesa, né? Então, o tempo de acumulação, entre a acumulação primitiva do capital e o desenvolvimento industrial estadunidense, ele é muito mais rápido, né, do que aquele que se deu na Inglaterra, né? Então, enfim, e depois, inclusive, suplantando a própria Inglaterra em termos de invenções, enfim. Então, aí são outras questões que vão se colocar, a necessidade que foi gerada, né, durante aquele período que gerava novas invenções, enfim, mas esse é um outro tema. Então,
essa indústria nascente, né, essa manufatura crescente nos Estados Unidos precisava dessa proteção para não ter a concorrência, né, dos têxteis ingleses, né, dos produtos que vinham, né, finalizados da Inglaterra, né. Então, aumentar as tarifas fazia com que eles diminuíssem a concorrência e pudessem, né, também desenvolver-se e vender internamente mais facilmente seus produtos. E para o Sul, aumento de tarifa significava, como ela dependia do comércio exterior, né, então, inclusive das importações, né, da Inglaterra e de outros países europeus ao longo, né, do século XIX, então, isso vai ser, como ela dependia desse comércio exterior, aumentar tarifas significa diminuir possibilidades, aumentar custos também. Então, eles lutavam por tarifas baixas para que eles pudessem importar produtos muito mais rapidamente e com preços mais acessíveis, né? Então, essa é a grande disputa que vai se ter e que se tem em toda a economia nascente, né? Nós também tivemos essas disputas aqui no Brasil por algum tempo, né? Não são disputas tão regionalizadas, né? Pelo menos não tão demarcadas quanto nos Estados Unidos, mas são disputas que vão existir, são discussões que vão existir e são modelos de desenvolvimento que se tem, né? Se vai se pautar numa economia de base exportadora e, portanto, depender de importações de fora, ou se vai se fazer, né, produtos internamente, né? Inclusive foi uma tentativa de desenvolvimento, né, desenvolvimentismo brasileiro na década de 50, a chamada substituição de importações, né? Ou seja, levar tarifas alfandegárias, né, cobrar mais impostos para produtos importados para tentar, né, incentivar uma produção industrial interna mais fortemente. Entre os anos de 1819 e 1850, os Estados Unidos viveram um período ali de equilíbrio no sentido em que mais ou menos metade dos estados do país eram escravocratas e a outra metade não, né? Isso variava. Quando entrava um para o lado dos escravocratas, outro saía, né? Sempre teve esse equilíbrio na balança. Explique aos ouvintes por que, a partir de 1850, os acordos políticos em relação à escravização ficaram cada vez mais complicados. Pois então, eu falava lá no início que existia uma diferença de base, né, entre o Sul e o Norte, que está demarcada na própria Constituição, né? É uma Constituição conciliadora, né, que tem uma base, né, de tentar contemplar as diferenças, de contemplar, né, a diversidade, né, dessas regiões, mas que essas diferenças vão ficar muito prementes, muito gritantes ao longo do século XIX, né? Então, quando essas diferenças, por mais que ela tivesse uma base, né, uma base moral, por assim dizer, né, elas vão ficar ainda na disputa durante muito tempo, no campo econômico, que é facilmente resolvido politicamente, né? Então, aliás, eu gostaria até de voltar um pouco atrás para dizer o seguinte: existem também duas formas, né, duas saídas explicativas para a tua pergunta, João. Existe a saída historiográfica, que é essa que eu comecei, vou voltar a ela já, mas eu gostaria também de desenvolver rapidamente uma saída política, né, uma explicação de ordem política para essas questões, né? Então, a questão de ordem política, né, quando a gente vai pensar nesse sentido, realmente pode parecer um tanto apressada, né, ou pouco cuidadosa, mas, na verdade, ela tem, sim, suas bases, né, também historiográficas, né, e também de base, digamos assim, comparativas, né? Então, a grande questão, né, do ponto de vista, né, de um pensamento, de uma explicação política, é que o norte liberal, né, ele
estava interessado no seu desenvolvimento econômico, no seu modo de vida, né, mas esse modo de vida está muito atrelado a esse desenvolvimento econômico. São coisas que são muito intestinas, são muito conectadas, né, conexas uma com a outra. Então, enquanto consegue se defender, enquanto consegue-se o seu desenvolvimento econômico, né, e enquanto consegue-se o lucro, basicamente, por assim dizer, né, então, outras questões, outras ordens, elas são conciliáveis. Né? Então, é possível conciliar-se. Então, o pensamento, né, esse pensamento mais individual, né, de ordem mais individualista mesmo, mais individual, do desenvolvimento individual, etc., ele não está tanto preocupado com essas políticas de ordem coletiva. Né? Isso pode até perpassar, mas é um segundo plano, né? Então, a defesa principal desses interesses realmente o princípio básico é a questão individual, da liberdade, etc. Então, isso faz com que seja muito mais maleável e muito mais possível você negociar, né? Mesmo você sendo, né, uma galinha, você negociar com a raposa. Né? Então, o discurso, né, que vem nascendo no Sul, inclusive é um discurso que a partir final dos anos 20 do século XIX, nos anos 30, vai se tornar bastante acirrado, né? Inclusive há uma expressão, né, nos Estados Unidos, que eles, né, na historiografia estadunidense, chamam de fire talks, né, que são os sujeitos, né, são aquela ideia os cospe-fogo, uma tradução rápida aqui, né, então, bastante literal. Então, são os cospe-fogo, pessoas que falam bastante, falam coisas que parecem, inclusive, absurdas, e que esses absurdos são ignorados, né, porque uma conciliação ali é possível, porque a ordem econômica, né, está em primeiro lugar, e porque esse desenvolvimento econômico está em primeiro lugar, etc, etc. Então, e esse tipo de conciliação e esse tipo de questão, ela vai se colocando, né, e vai se deixando perpetuar o seu próprio funeral, de certa forma. Né? Então, a sua cova vai sendo criada, mas enquanto ele não vê, porque realmente os olhos estão voltados muito mais adiante, né, a interesses muito mais além. E isso é o que acontece, de certa forma, nos Estados Unidos. Aliás, a gente pode, nossa história recente dá muito margem para nós fazermos essas comparações. Né? Em outro momento, podemos, inclusive, desenvolver essas questões, porque a política brasileira de 2016 para cá demonstra muito, talvez até 2013, enfim, para cá demonstra muito esse tipo de coisa e os perigos, né, que nós temos diante desses olhos cegos, né, para esses perigos e desse tipo de flerte, né, com uma conciliação, porque existem coisas e existem limites na conciliação, né, a gente concilia aquilo que é conciliável, mas existem coisas que não podem ser sequer aceitas, né, então, isso demorou, no caso dos Estados Unidos, cerca, né, de 40, 50 anos para estourar. Né? Então, onde as ideias demoravam um pouco mais para ganhar corpo, né, e para serem difundidas. Na época da internet, né, da informação e da imediatez, não demora tanto assim. Né? Então, pois bem, então essa seria, eu diria, a questão de ordem política, né, a explicação de ordem política. Então, é uma conciliação que é feita, são margens e manobras que são feitas pelos políticos nortistas que vão aceitando e endossando determinados discursos, determinadas possibilidades do Sul, nessa conciliação, visando evitar um conflito, né, ou visando evitar, né, um problema de imediato, né, e vai jogando um pouco mais à frente, quem sabe solucione-se de outra forma. Né? E aí, essa outra forma, ela se mostra inviável
né, a partir da década de 50, e especialmente, né, com o discurso de Lincoln, dizendo que essas duas formas elas eram inconciliáveis e que ou isso ia afundar o país, então ou ele tomava um partido, né, um caminho ou outro. Né? Então esse discurso, pelo menos durante a campanha, e, enfim, em seus... enquanto ele crescia enquanto um nome presidenciável, né, o discurso era esse. O discurso de posse tem um outro tom, né, mas ainda assim dá para a gente perceber um certo direcionamento, né, que não é um tom de conciliação, mas com limites, né, assim, olha, acreditamos nisso, enfim, né, então, a explicação política é essa. A explicação de ordem historiográfica, então, justamente, são formas e conformações políticas que vão tomando corpo ao longo das primeiras décadas do século XIX, né, que vão sendo solucionadas no campo político com emendas, né, à Constituição, ou com reinterpretações, ou judicializando as questões, né, e aí a Suprema Corte toma decisões que vão pautar e que vão criar uma jurisprudência em relação àquelas questões que estão em aberto, né, que são muito abertas na Constituição, enfim. Então, isso vai se tornando possível. Em 1820 há um primeiro grande acordo, né, o Acordo do Missouri, que então estabelece justamente, né, o acordo constitucional, da Carta Constitucional ratificada em 1788, estabelecia justamente um limite à expansão, né, e à tolerância à escravidão, que essa é uma discussão já feita lá anteriormente, mas ela vai sendo empurrada, né, diante do seu calor, né, ela vai sendo empurrada mais adiante. Então, em 1820, essa fronteira, o Missouri estaria numa fronteira onde, teoricamente, constitucionalmente, ela não poderia ter escravos, né, não poderia ser aberta à escravidão, né, e, então, há uma grande disputa, há um certo calor, né, político ali, e resolve-se o caso, né, com a ideia, né, de construção de uma compensação desse Estado do Missouri sendo aberto à escravidão, né, com a separação do Estado do Massachusetts, né, a divisão, e a criação do Estado do Maine, então, sendo fechado à escravidão, né, no Estado livre. Então, essas compensações vão ser a ordem do dia a partir daí. Estabelece, inclusive, um novo paralelo, né, o paralelo 36, em que vai se definir os estados que estão abertos e os estados que estão abertos, né, ao sul desse paralelo, e os estados que estão proibidos, né, onde a escravidão é proibida, né. Então, isso vai ser a solução do momento e vai se arrastar por algum tempo mais, né. Depois nós temos outros conflitos, né, como o caso da nulificação da década de 30, né, onde, né, a Carolina do Sul resolve não pagar os seus impostos e ameaçar, diante das decisões que estavam sendo tomadas no Congresso, de, inclusive, não pagar os seus impostos, inclusive de sair da União, realmente. Né, ali começa com mais fervor, né, o discurso secessionista, né, e aí começam essas figuras, né, há algumas figuras que vão começar a ganhar, né, preeminência, vão ganhar, né, palanque e palco com esse discurso secessionista, cada vez mais feroz e voraz, né, mas que também é solucionado, também, enfim, vai sendo, né, um acordo, né, que vai reduzindo os impostos paulatinamente, enfim. Então, são questões que vão sendo solucionadas no campo político, né. Isso vai se dando, né, e o grande, talvez, né, pelo menos de acordo com alguns historiadores, né, o historiador gosta de marcos, né, gosta de estabelecer, né, critérios bastante fixos, né, mas de fato é que um peso diferente vai cair sobre essa balança com
o final, né, da guerra Estados Unidos-México, né, dos Estados Unidos contra o México, em que os Estados Unidos, ele simplesmente anexa, né, enfim, boa parte do noroeste, né, do nordeste, melhor dizendo, mexicano, né, então boa parte do território mexicano, né, então ali em 1848. Então, com a posse desse novo território, né, ou seja, essa nova fronteira aberta, né, esse calor do oeste, esse calor das disputas que haviam sido negociadas por esses atos, por esses acordos, né, na ordem política, né, ou seja, essas conciliações que toma lá da cá e assim a gente vai aceitando assim e tudo mais, vai criando um frágil equilíbrio, né. Então, é um equilíbrio na ponta de um alfinete, na verdade, né, então isso vai sendo empurrado até que esse novo peso cai sobre a situação, né, sobre esse equilíbrio tão frágil, né, ali já em fins da década de 40, já é aprovado, né, no Congresso estadunidense, uma lei proibindo, né, ou fechando esses territórios que foram anexados do México à escravidão. E então isso gera por bons anos ali um conflito, né? Então são anos de conflito. Esse acordo, na verdade, foi assinado em 46, né? Foi aprovado em 46, com aqueles territórios que estavam por vir a ser anexados, ou seja, eram pretensões já estadunidenses, né, estavam nas intenções expansionistas estadunidenses e seriam já fechados a essa possibilidade da escravidão, né? Então, isso gera esse desequilíbrio e os ânimos se exaltam no Congresso, né, até que há um novo acordo, né, que aí esse sim pesa bastante a favor do Sul, que são os acordos de 1850. Né, e esse acordo de 1850, ele então inicia o debate da questão, né, da soberania popular, né, ou seja, de deixar os estados a sua decisão, né, cada estado, né, deixar os estados, né, ou seja, a União ela se exime dessas decisões e deixa que cada estado, né, então decida por uma soberania popular, por uma votação, etc., o que vai ser, se escravista ou não, né. E isso ainda começa, né, são coisas que ainda ficam em aberto, mas um principal ponto, talvez, principal calor, né, desses acordos, é justamente, né, um acordo que vai dar poder ao Sul, né, de poder ir ao Norte capturar antigos escravos fugitivos, né, ou seja, e tira do Norte a autonomia de, então, até então uma forma que os abolicionistas tinham encontrado era, né, trazer, né, inclusive com a estrada de ferro subterrânea e tudo mais, trazer escravos do Sul, né, para o Norte, onde eles se tornariam livres, né, e essa lei, esse acordo da década de 50, vai então abrir a possibilidade do Sul, né, tirar esse poder do Norte e então dar todo o poder, né, ao escravismo sulista. Né, inclusive, temos logo depois disso o caso do Dred Scott, né, que foi um escravizado, melhor dizendo, que viajou, né, para o Norte e lá permaneceu com seu ex-senhor por vários anos, né, se não me engano são 5 anos, no estado de Illinois, e onde o senhor, né, esse antigo senhor, morre, e ele então entra em um processo para se tornar livre, porque ele havia vivido, né, no Norte, né, livre por tanto tempo, né, e o caso vai para, né, ele perde o caso, né, nas instâncias estaduais e leva o caso à Suprema Corte, que não só, né, como era de maioria sulista, não só dá perda de causa para ele, como ainda determina que nenhum negro tem o direito de se tornar cidadão, ele não tem cidadania,
seja livre ou escravizado. Tá? Então, isso vai ser uma possibilidade, e isso vai abrir um barril de pólvoras, né, porque aí se intensifica cada vez mais o abolicionismo, né, vai dar uma munição muito forte ao abolicionismo, né, justamente com essa determinação de uma diferença radical, né, de uma autoridade radical que vai ser demarcada ali, que já existia, mas agora está demarcada juridicamente, né. Então, isso vai acirrar bastante os ânimos, né, e também vai possibilitar e abrir muitas possibilidades, muitas barbáries que vão sendo cometidas, né, pelos sulistas que vão até o norte capturar, né, antigos, alguns deles inclusive já libertos, né, mas que vão, ou seja, a vida dos ex-escravizados, né, e dos próprios negros libertos vai se tornar um inferno realmente, vai se tornar muito difícil, né, e isso inclusive é tema do filme o 12 anos de escravidão, né, ainda que não seja uma questão de que ele é um ex-escravizado que foi, né, capturado por isso, mas ele é sequestrado, né, enfim, então, e vive esse horror da escravidão, mesmo, né, tendo família, enfim, tendo uma vida relativamente confortável no norte, né. Então, são questões que vão sendo acirradas ali, o peso vai balancear bastante para o lado do Sul, em termos práticos, em termos da política e da negociação política, ou seja, o poder da escravidão, né, que vai ganhar muita força, como o Frederick Douglass uma vez disse, né, o poder da escravidão que é maior do que o do próprio Estado. Né? Então, o Frederick Douglass, né, para quem não conhece, foi um dos maiores abolicionistas negros, ex-escravo, né, ex-escravizado, que então tornou-se um grande abolicionista, um grande ícone, e há um livro recentemente traduzido ao português, ou reeditado, enfim, que é justamente sobre a autobiografia dele. Pois bem, então ele vai trazer, e vai ser um dos grandes nomes, né, que vai então começar a tentar revirar o jogo, né, e tentar voltar à cena, né, e o abolicionismo, então, ganha agora muito mais do que uma voz, né, essa tentativa, né, de ganhar espaços políticos do abolicionismo, que tinha algumas resistências antes, agora ela, com essas decisões, né, espúrias, né, da Suprema Corte e todas essas barbáries que vão ser cometidas, né, com ex-escravizados, com negros libertos, né, por parte do Sul e de certa forma com uma leniência do Norte, né, de muitos políticos nortistas, vai dar força, corpo, substância, caldo e tudo mais que é necessário ao abolicionismo. E então, aquelas decisões e aqueles arranjos frágeis entre os... aí, então, segundo o professor Victor Isaacson, né, da UFRJ, ele traz, no seu livro, um livro sobre a história dos Estados Unidos, ele traz essa ideia a ruína do segundo sistema partidário estadunidense. Né, ou seja, aquele sistema em que existia os Whigs, né, e os democratas, ele vai ruir aí, porque eram partidos que tinham capilaridade tanto no norte quanto no sul. Né, então, eles flertavam, cada um à sua maneira, com um público que era presente nos dois, né, estados, mas que tinha era um discurso, de certa forma, que captava, né, determinados públicos, mas ele era muito pouco regionalizado, ele era mais generalizado por toda a federação. Apenas na década de 50, com todas essas situações, né, que vão acontecer, e inclusive eu esqueci de comentar também o fato do Kansas-Nebraska, né, então o ato do Kansas-Nebraska, que vai então instituir efetivamente a soberania popular, né, estabelecendo, né, então que o Kansas pode entrar como estado escravista e tudo mais, e aí a partir da soberania popular que ele vote, né, a partir da soberania, e essa questão da soberania popular que vai ser defendida pelo Jefferson Douglass, né, um outro Douglass, não é o Frederick Douglass, é o Jefferson Douglass, é um candidato
que vai, inclusive foi candidato a presidente junto com o Lincoln, né, há vários debates, né, entre Lincoln e o Douglas sobre essa questão da soberania popular. O Douglas é um defensor, um artista, mas defensor dessa ideia da soberania popular como uma forma de conciliação. Olha, deixa que o povo decida, né, ou seja, eu lavo minhas mãos, e isso vai fazer com que conflitos intensos, né, inclusive uma proto-guerra civil vai acontecer no Kansas, né, justamente com essa possibilidade de abrir para a soberania popular, né, porque os adeptos do escravismo vão, então, lutar por esse direito e vão tentar, né, dificultar ao máximo a votação, né, dos abolicionistas, e os abolicionistas também vão lutar e vão entrar em conflito realmente armado, né, e essa situação vai só se agravando e dando, então, uma conformação de uma unidade regionalizada do Norte, ou seja, mais especificamente confrontativa realmente e limitante do Sul, que vai ser o Partido Republicano, né, na sua forma, né, original ali, que é formado em 1854, né? Então ele vai tomando esse corpo realmente regional, defensor do Norte, limitador dos interesses do Sul, não tão conciliatório, não tanto, né, dialógico, na pior possibilidade possível desse diálogo, né, porque o diálogo é sempre bem-vindo, não é? Especialmente nas democracias, e aliás é a base de todas as democracias, mas existem limites ao diálogo, né? Existem coisas que não podem ser aceitas, né, e não podem ser proferidas diante de um diálogo, né? Que era quando eu falava da ordem política e da explicação política, eu dizia. Então, é justamente essa questão que vai tomar, né, vai virar a chave, né, da década de 20, 30, 40 para a década de 50. Né? Então, o abolicionismo ganha esse corpo, o Partido Republicano se forma, e já realmente com essa ideia de peitar e de limitar esses descalabros, né, sulistas, diante do seu avanço, né, do avanço do seu modo de vida, a contrário, né, e sobre, né, a vida de tantas pessoas, né, a liberdade de tantas pessoas. As eleições de 1860 elevou a tensão política entre o Norte e o Sul para um outro patamar, né? Você acabou de explicar que a década de 50 foi um período ali bastante tenso, né? Explique aos ouvintes o que aconteceu nas eleições para que as tensões de ambas as regiões se agravassem ao ponto que, um ano depois, né, estourasse uma guerra civil. Pois é, as eleições da década de 60, né, do ano, né, de 1860, né, vai ser realmente uma das mais importantes, né, da história dos Estados Unidos, porque realmente é aquela que vai definir, né, a linha, né, de formação e de consolidação da nação, de uma certa forma, né. Então, por todo esse calor que conversamos aqui sobre a década de 50, nas eleições de 1860, vai haver uma divisão interna nos partidos, né? E então, nós temos vários candidatos, né? Pelo menos 4 grandes candidatos principais, e do qual o Partido Republicano só lançou um, que é o Lincoln, né? Então, é um partido recente, né, novo, formado em 1854, mas que tem uma novidade que é justamente essa não sei se coragem, talvez seja a palavra, não sei, mas enfim, mas tem essa robustez, né, de tomar realmente um partido, de tomar realmente uma posição diante dos conflitos que estavam ali, não ficar tanto em cima do muro, né, lá e cá, enfim. Então, e é um partido que vai crescer muito rapidamente, ele já ganha um grande número
né, de cadeiras nas eleições de 59, né, ao Congresso, e na década de 60, no ano de 1860, ele vai então conseguir, né, derrotar, inclusive, o próprio Douglas, né, o Douglas tinha ganho para o Lincoln na eleição do Congresso anterior, e vai ser derrotado agora pelo Lincoln, né, nesse pleito. E a grande questão, né, das eleições, e o que torna esse conflito tão acirrado, é justamente a ideia, né, e a simbologia da eleição, ou seja, a vitória do Partido Republicano significa para os sulistas o fim da conciliação, o fim da possibilidade de qualquer diálogo, porque justamente era o partido que vinha lutando contra o modo de vida sulista, o único partido que teve, né, e que se conformou praticamente com esse objetivo, né, com essa ideia de tomar realmente uma linha, de regionalizar-se, de defender o modo de vida, né, do norte e contra o modo de vida do sul, que se tornaram, né, realmente antagônicos. A escravidão realmente demonstrou, né, que não só na ordem econômica, que poderia se conciliar aqui e ali, mas de ordem moral, eles pensavam completamente diferente, né? Então, na base moral, na base da existência, realmente, dessas localidades, né? Então, e dessas pessoas, né? Dessas ordens sociais. Então, é isso que vai se dar, né? Então, a eleição de 60 ela toma essa ideia justamente porque o Sul se sente ferido de morte, né? Ele vai se tomar como ferido de morte, né? Como se ele tivesse sido atingido, né? E tudo aquilo ali, olha, então não dá mais para conciliar com isso, né? Não dá mais para viver dessa forma, e ele não aceita, né? E tenta, então começa-se então essa conformação que vai ser chamada de Estados Confederados da América, né? O senso comum, né, tem, de maneira geral, que o principal motivo para a guerra dos Estados Unidos foi a questão da escravização, né? O principal motivo para estourar o conflito armado foi realmente a questão da escravização ou foram outros motivos? Que a escravização foi apenas um pretexto? Veja, eu não diria que foi um pretexto, né? Mas ela é um símbolo, ela não é, eu não a entendo como o motivo, né? Eu a entendo como a simbologia, a representação de todos os motivos, né? De tudo aquilo que diferia norte e sul e de todo aquele modo de vida que se torna realmente inconciliável, né, e que realmente não há bases mais para existir qualquer diálogo. Na verdade, por minha posição, nunca houve, né, mas, enfim, eu estou no século XXI, né, estamos falando do século XXI, nós precisamos entender também a historicidade das coisas, dos fenômenos, né, das existências. Então, mas é claro que a gente tem essa tendência realmente, né, de sempre olhar o passado à luz do presente, né, uma tendência, uma prática, e de tomar realmente, né, de nos envolver, né, realmente no calor das circunstâncias históricas, né, e ver dessa forma, mas, de fato, tentando me apartar um pouco, tentando me separar um pouco dessas posições, né, presentistas, até onde isso é possível, então eu compreendo, né, a escravidão como uma instituição que representa todas essas diferenças, né, justamente realmente essa base moral que não comporta, né, o que cada um deseja de si, a própria ideia de futuro, né, para os defensores da escravidão, né, e para os defensores do liberalismo nortista, né, do individualismo nortista, compreendem, né, ou seja, a ideia de futuro deles é completamente distinta, né, e isso impacta nas políticas que vão ser feitas, na condução da nação, né, inclusive na vida cotidiana das pessoas, né. Então, eu sempre gosto de ponderar, né, que
o norte, né, então nós temos uma tendência, né, também, não só no senso comum, mas especialmente no senso comum, de tornar, né, conflitos, né, ou interpretar conflitos a partir de uma ótica muito maniqueísta, o bem e o mal, né, então, o algoz e a vítima, né, enfim. Então, e não é bem assim, né, então o norte, ele não entra num conflito para salvar os escravizados, ele não entra para acabar com a escravidão. Então, por mais que moralmente grande parte da concepção de vida, do ordenamento social do norte, não contemple e não aceite a escravidão como uma possibilidade, a empatia, eu diria assim, né? Então, a questão mais micropolítica, né, de poder interpretar, né, o escravizado, o negro, né, como um igual, é um outro caminho muito distante, né? Então, não é a mesma coisa, né? Então, aliás, os acordos são feitos ao longo, né, do século XIX, né, até os conflitos mais acirrados, realmente da década de 50, né, demonstrar, e isso justamente só vem, esse princípio de empatia só começa a ser estabelecido justamente por conta enfim, do descalabro realmente que é feito ao longo da década de 50, né, enfim, das severas violações, né, das liberdades individuais e dos direitos, né, das pessoas, inclusive, é claro que não é um conceito existente à época, mas a gente pode ilustrar, né, para o nosso presente nos direitos humanos e tudo mais. Então, esse princípio de empatia do norte só começa a ser estabelecido aí, mas não é algo que é presente, né? Então para muitos abolicionistas, inclusive, abolicionistas brancos, é preciso libertar, sim, os escravizados, mas esses escravizados precisam de tutela, né? Então há uma alteridade ainda demarcada ali, né? Então, e, aliás, a própria história dos Estados Unidos até hoje, né, a luta pelos direitos civis e as próprias, né, situações que a gente vê na história presente dizem muito a respeito a isso, né? Então, mas, enfim, então são ordenamentos que são conflitivos, né, são conflituosos, né, e no qual a escravidão representa, né, toda essa questão, né, mas que tem outros impactos, né, enfim, são múltiplos impactos, são múltiplas questões que vão digamos assim, aglutinar, né, na instituição da escravidão. Só para concluir, eu gostaria eu não terminei concluindo a ideia da ideia de futuro, né, mas, por exemplo, para um nortista, a ideia de futuro é o investimento, é o acúmulo capitalista, né, que vai ser solucionado no futuro, né, a ideia de tempo, né, um tempo linear, futuro, né, o tempo sulista é um tempo um pouco mais um tanto mais cíclico, né, um tanto mais imediatista, né, do esgarçar a terra mesmo, de tomar essa terra como um princípio que é um meio, né, como algo que é um meio para obter um fim de imediato, e que é um tempo cíclico, o tempo da colheita, né, o tempo de poder produzir, plantar, semear, enfim, esperar, colher, etc., né? Então, são ordenamentos realmente e modos de existência completamente distintos que vão realmente se consolidar, né, vamos dizer, se confrontar, melhor dizendo, desculpe, numa guerra justamente pela defesa do seu modo de existência, né? E a escravidão é um desses elementos, né? Então, a escravidão, eu digo escravidão realmente porque é uma instituição, né? Aquilo que foi instituído enquanto um ordenamento, enquanto um modo, né, de trabalho, enfim, de exploração do outro. A batalha de Fort Sumter foi uma batalha, né, que a historiografia utiliza como estopim ali da guerra, né? Explique para os ouvintes o que foi essa batalha e por que ela desencadeou o conflito que se seguiu ao longo dos anos. Pois bem, o conflito, ele se dá realmente com
é aquilo, né? Então, o Lincoln, recuando um pouco mais, o Lincoln, quando é eleito e toma posse, né? Então, ele é eleito em novembro de 60 e toma posse alguns meses depois, em março de 61, né? Então, esse tempo, inclusive, dá margem para muitas confabulações, justamente para os arranjos que vão começando a acontecer, né, os acordos que vão acontecendo entre estados sulistas para formar, né, em abril, oficialmente, em abril de 61, os Estados Confederados da América, né? Então, e isso por tudo aquilo que já conversamos, né? Então, mas o Lincoln, ele sabendo, né, era ciente realmente do calor da situação, ele tem um discurso um tanto mais conciliatório, até, como eu falei, até um certo limite, né? Ele toma uma posição, mas é um discurso que diz que não vai interferir, né, na questão da escravidão do Sul, que não vai interferir. Então, ele vai tentando dar um tom mais brando, realmente, à sua posse, né, para manter aquela situação, né, e para evitar, realmente, o conflito, né. No entanto, para o Sul, né, para os estados do Sul, que se confederaram, a decisão já estava tomada, né. Então, enfim, foram alvejados, né, o sentimento de terem sido alvejados de morte já era corrente. Então, eles passaram a atuar e alguns regimentos de exército, localidades de exército que pertenciam à União passaram a ser tomados em alguns desses estados, né? E um muito importante era o Fort Sumter, né, na Carolina do Sul, né? Então, ele é um forte que passa a resistir ali muito bravamente, né, esse período entre eleição e posse do Lincoln, porque o presidente, né, então, saído, né, que vai deixar, né, que deixou o office, como eles chamam, né, ele resolve não mandar, não fazer nenhuma sinalização, né, de suprimentos ou de movimentação nos fortes em geral, especialmente no Sumter, que, por sua importância, né, por seu tamanho, etc., requeria um pouco mais de apoio, né, da União, e vai capengando, né, ele vai em vários comunicados dizendo que está precisando, né, de suprimentos, de alimentos, etc., enfim, e a federação vai, né, a União vai empurrando com a barriga até que o Lincoln, então, resolve atender às súplicas, né, aos pedidos, né, daquele regimento e manda, então, alguns suprimentos, armamentos, né, e soldados, enfim, tudo mais para abastecer aquele forte. E isso é interpretado pelos sulistas, que foram tomando alguns outros regimentos em outros estados, né, como uma manobra de guerra, né, então, de certa forma, é entendido como uma manobra de guerra, que então atacam, antes que isso pudesse, de fato, se consolidar e o fortalecimento desse regimento fosse efetivado, eles atacam, então, o forte, e o Lincoln, então, entende isso como uma declaração de guerra, né? Então, a União entende isso como declaração de guerra. Inclusive, era foi um dos pontos do discurso dele dizer que não iria, né, atacar ninguém, que não iria, né, invadir ninguém, desde que não fosse atacado, etc., né, enfim. Então, essa é a grande questão. Ele se torna esse marco justamente porque é como o assassinato do arquiduque, né, na Primeira Guerra Mundial, é como a invasão, né, da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Então, sempre precisamos de um pretexto, aí sim, talvez a palavra caiba bem, né, sempre precisamos de um marco para definir o início dos conflitos, né. Então, vamos dizer assim, aqui agora é guerra. É dar nome propriamente à coisa, né?
A Batalha de Gettysburg também foi outra batalha muito importante, né? Talvez a principal, foi a mais sangrenta do período, 1863. Explique aos ouvintes o que foi essa batalha e quais os impactos que ela causou no país. Pois é, são diversas batalhas, né, que vão sendo travadas, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, o Norte como o grande ator, por assim dizer, né, da guerra, né? Porque o Sul, ele jogava pelo empate, né? O famoso jogar pelo empate, ou seja, ele só não precisava perder, né? Só não podia perder. Mas ele não precisava atacar, ele não luta, né, pela destruição do Norte, né? Ele luta pela sua própria existência, né, para a aceitação da sua declaração de separação, né? E a União é que luta pela não separação, né? Então a União é que tem que que tomar a dianteira e que tomar a ação, né, tomar as rédeas da ação. Então, por isso que eu digo que é ator nesse sentido, aquele que age, né? Então, e são muitas as batalhas, né? Então, foram poucas as tentativas sulistas de tomar uma iniciativa de ataque, né, e mais defender-se, e isso coloca o Sul numa certa vantagem, né? Defender-se é um tanto mais fácil do que atacar, né? Pelo menos penso eu. Enfim, pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas acredito que no geral, né, você está no seu próprio território, e, enfim, e tem todo o conhecimento, e tem, né, as bases de apoio, tem suprimentos, enfim. Então, torna-se, não quer dizer que é fácil, mas torna-se uma pequena vantagem, né, diante das circunstâncias. E também cabe salientar que o Sul tinha um pouco mais de experiência, né, em campos, né, seja caçando, experiências de tiro, né, enfim, então tinha uma vida que era um tanto mais voltada à vida militar, né, e a vida das armas, vamos dizer assim, de modo geral. Enquanto o Norte precisou, né, no primeiro grande teste, né, não o primeiro, né, também a Segunda Guerra da Independência, chamada, né, de 1812, mas é a primeira grande, digamos assim, depois de muito tempo, teste militar do Exército da União, né? Então, interno, pelo menos em grandes combates, né, em campos de batalha de fato definitivos, etc., né? Então, e não havia grande tradição militar, né, não haviam grandes generais, estrategistas, tudo mais. Então, é tanto que são muitas as trocas, né, do comando militar da União ao longo desses 5 anos, e isso vai pesar um pouco para o Norte. Então, são muitas reveses, que todo mundo achava, né, que o Norte iria vencer rapidamente, né, ou seja, todo mundo no Norte, né, que seria uma batalha rapidamente ganha, né, rapidamente dominada, etc., que iria durar poucos meses, enfim, se chegasse a isso, mas, ou seja, subestimaram realmente as forças do Sul, que economicamente, de fato, e inclusive militarmente, em termos de número, né, em termos matemáticos, estava realmente bem inferior ao Norte, mas que, por essa série de outras questões, né, foi obtendo vantagens e vitórias, né, e um dos grandes nomes que vai sair do Sul é um sujeito chamado General Lee, né, que se tornou um grande ícone, né, do exército sulista, do exército confederado, né, e vai, então, se tornar um grande estrategista de guerra, vencendo várias batalhas, e foi ele que conseguiu fazer grande parte da resistência, e obteve grande parte das vitórias nas batalhas, né, nos cercos, né, feitos pelo Norte, para o lado sulista, né? E então a batalha, né, de Gettysburg é a grande batalha que signaliza o fim a vitória do Norte em Gettysburg vai gerar justamente
esse abalo moral entre, enfim, há quem, eu não sou um historiador militar, né, há quem vá pelo argumento mais das bases militares, ou seja, do que isso representou em termos estritamente militares e tudo mais, mas, enfim, de um ponto de vista mais geral, nós podemos dizer que é um abalo moral às tropas sulistas, porque é um grande general derrotado, né, então a primeira grande derrota do principal nome, né, do exército sulista, né, e outra batalha que vai ser também decisiva é de Vicksburg, né, então essa então é a que já, de certa forma, sela, né, o fim do conflito, né, então que vai iniciando, né, os arranjos, né, por fim do conflito. Tanto os negros livres quanto os escravos lutaram nessa guerra? Pois bem, esse é um tema também que há muitas idas e vindas, digamos assim, né? Então, dentro da historiografia. Então, já houve um tempo em que se disse que não houve batalha, não se houve, né? Ou seja, é o tipo de memória que se quer colocar, né? Ou seja, relativiza o peso, né, da participação negra na batalha e querendo dar-se preeminência, né, aos brancos, etc. Então, ou nega-se ou subestima-se essa participação, etc. Enfim, mas sim, né, há uma participação, né, de um bom contingente, né, de escravizados e ex-escravizados, negros libertos, né, enfim, especialmente obviamente, né, nos exércitos do norte, né, nos exércitos da União, mas isso se dá a partir de 62, né, quando o Militia Act assinado, né, enfim, é decretado o Militia Act, né, e então autoriza-se, de certa forma, né, primeiro a gente tem a emancipação, né, dada pelo Lincoln, que de certa forma anula aqueles acordos, né, de 50, né, e toda aquela aquele descalabro, né, que eu comentava antes, né, de poder, né, tirar, de certa forma, a jurisprudência do norte em relação aos escravizados do sul e tudo mais, né, e então a partir dessa emancipação, né, da emancipação da lei de emancipação, não é abolição ainda, tá? É uma emancipação que é dada, enfim, pelo Lincoln. Então, isso autoriza de novo e, de certa forma, e dá de novo jurisprudência à União para proteger os escravizados, né, e para, né, de certa forma, libertar esses escravizados, né. Então, há uma grande massa, os abolicionistas vão tentar ajudar, vão a contingentes, o próprio exército vai, então, tentar, né, seguir essa linha de ir em cidades já tomadas para poder tentar recrutar isso ao longo da batalha, né? Mas no início havia uma resistência muito grande, né, do uso de soldados negros, fossem livres, né, fossem libertos ou, né, escravizados. Então existia uma resistência muito grande, né, e depois, mesmo depois do Militia Act, que autoriza e incentiva, né, essa participação, justamente pela falta de contingente, da redução, né, do alistamento de homens brancos. Então, isso vai incentivar, mas isso, inclusive, demonstra, não vai abolir a diferença, né? Há um filme muito interessante chamado Tempos de Glória, que mostra um pouco isso, como a diferença com que os soldados negros eram tratados, né, soldos menores, a impossibilidade de subir na carreira, né, de ascender, né, a postos de comando, ou seja, eram sempre comandados por generais, né, brancos, etc. Então, sempre estavam abaixo, né, da linha de comando, enfim, tratamentos militares inferiorizados, né, inferiores e tudo mais. Então, ou seja, eles eram sujeitos inferiorizados, subalternizados, mesmo no exército de libertação,
né, do que aquele que era tido como o Exército de Libertação dos Escravos, né, do Exército da União. Então, essa participação, ela se torna, da ordem de 10%, mais ou menos, do Exército da União, né, que calcula-se em torno de 10% do contingente, né, mas especialmente a partir, né, dos anos finais da guerra, né, ali a partir de 62, mas mais especificamente 63 em diante, é que começa a regimentar-se, né, ou seja, a chamar-se, né, mais contingentes negros para participar da batalha. Em 14 de abril de 1865, o até então presidente Abraham Lincoln foi assassinado, né? Teve algum impacto da morte do Lincoln dentro da Guerra de Secessão? Não, a rigor, né, e objetivamente falando, dentro da guerra, não, porque, na verdade, a guerra ela termina em 9 de abril, né, então, 9 de abril de 65 é dado fim, né, enfim, o último regimento se rende, né, enfim, o sulista se rende, e então nós temos, né, oficialmente o fim da guerra. E 5 dias depois é que, né, um ator ressentido, sulista, enfim, aí isso é uma outra também discussão, né, então, também abre muito pano para manga, existem filmes, documentários a respeito disso, enfim, e teorias da conspiração que são muito comuns e muito, né, benquistas, né, nos Estados Unidos, então são muitas, mas a rigor, né, o que para a guerra, né, não há nenhum impacto, ela já estava finda. No entanto, existe sim um impacto, né, e especialmente um impacto simbólico. Primeiro, né, podemos dizer, em termos da ausência, né, ou da não aceitação de um mártir, de um grande libertador, né, dos escravos vivo, né, ou seja, alguém que pode ir adiante, um herói, etc., né, ou seja, e aí isso para o Sul representa uma vitória, porque, né, para o moral ferido, né, sulista, é o fim, né, de uma era, de uma figura a qual não era benquista, e para o Norte é justamente o contrário, né, a idealização de um herói, né, a martirização, né, essa martirização se identifica com a construção de um mártir mesmo, né, então, de uma estátua, né, de alguém que vai ficar congelado, né, historicamente demarcado nesses conflitos, né, e em termos simbólicos, e em termos mais práticos, nós temos sim uma disputa interna dentro do Partido Republicano, justamente pelas ideias de reconstrução, né, então do que seria a reconstrução, de qual viés tomar dentro dessa reconstrução do país, né, então essas disputas elas vão ser muito intensas, né, mas é um tema que é muito interessante e que tem muitas pernas, né? Inclusive tem reflexos no que seria a nação e no que é a nação hoje, né? Em termos, né, de igualdade racial, né? Igualdade étnico-racial. Então é um tema que seria muito interessante de tratarmos num outro podcast, quem sabe, né? Quais as consequências, né? Eu acho que principalmente econômica, mas política e social também. Quais as consequências que a guerra causou no país como um todo, né? Porque não era mais dividido, porque o Norte venceu a guerra. Bem, a guerra ela tem consequências, né? De certa forma, de várias ordens, né? Ela é claro, né? Tem uma consequência imediata de certa forma positiva, porque ela vai unificar, né, o país, e por fim, né, há uma questão que vinha se arrastando desde sua independência, né, há questões, né, não é uma questão, questões, né, e conflitos, de certa forma, subterrâneos, né, ou seja, conflitos adormecidos que existiam ali, e
eles, de certa forma, põem o fim, né? Então, a guerra é uma forma radical de limitar e de apagar, né, essa chama, né, conflituosa. Né? Então, ou seja, a derrota, né, numa guerra implica muito para o derrotado. Né? Então, ou seja, de moral realmente lá embaixo, sem capacidade de impor o que quer que seja. Né? Então, isso é um ponto, de certa forma, positivo, né, em termos de consolidação, né, da nação, né, e, claro, de uma consolidação de um modo de vida, né, que é o modo de vida, né, estadunidense, liberal e tudo mais, é esse modo de vida que conversamos aqui, né, em alguns momentos hoje. Mas há também, né, consequências, né, pela forma como, eu falava antes, a reconstrução foi feita, né, de longa duração, né, de longo prazo, que é justamente um retorno ao ideal conciliador, né, de alguns princípios e de um lavo minhas mãos, né, ou seja, de uma ausência do poder da União e do Estado em determinadas situações, delegando poderes ao Estado, né, que fazem com que a questão étnico-racial e a questão de fato premente, né, ali não seja solucionada. O que só coloca que a guerra civil estadunidense não é uma guerra de libertação dos escravos, dos escravizados, né, não é uma guerra de libertação de um povo, do povo negro, né, pelo contrário, é a guerra por um modo de vida branco, capitalista, liberal do norte. Né? É a afirmação, né, do WASP, né, que é o Anglo-Saxon American, White Anglo-Saxon Protestant American, né, ou seja, é o branco anglo-saxão protestante estadunidense que vai se conformar como grande, né, ideal, como grande símbolo, né, o grande, não sei se símbolo, mas pelo menos o grande, né, líder e hegemonia da nação, né, não numérica, mas pelo menos, né, ideológica, por assim dizer. Né? Então, os efeitos, né, muito mais do que da guerra, né, que inclusive economicamente vai ter seus impactos, claro, né, o sul sai devastado, as terras saem a preço de banana, são vendidas por nada, enfim, muita coisa vai acontecer, né, especialmente no sul, o impacto econômico é de ordem mais deletéria ao sul, mas inclusive moral também, porque vai ter que se submeter e subjugar ao controle durante muitos anos do norte, né, o controle militar, inclusive, vai ter que se submeter, né, a aquilo que eles não acreditavam, a ideia de pagamento de impostos para serem revertidos em obras públicas, né, enfim. Então, são questões dessa ordem. No norte, a guerra promoveu uma industrialização, né? Porque por mais mal que tivesse causado, e as perdas humanas, que são irreparáveis, etc., mas tem um avanço, né, econômico bastante grande, porque a demanda de guerra foi muito grande e isso desenvolveu bastante a indústria nortista. Então, são impactos de várias ordens, alguns, de certa forma, positivos, outros que vão ter que ser combatidos, vão ter que ser, né, remediados, né, ao longo do tempo, mas do meu ponto de vista, da minha perspectiva, né, o maior impacto, né, não tanto da guerra, mas do pós-guerra, da forma como esses arranjos pós-guerra foram feitos, é justamente esse, né, de terem novamente jogado para debaixo do tapete uma questão que era tão importante, né? Não sei se possível, né? De novo, volto à questão, né, do anacronismo e da forma de estarmos no presente com um pensamento, mas não sei se possível, mas pelo menos seria muito importante de ter sido ao menos encaminhado uma solução. Para finalizar, você indica alguma obra para quem deseja se aprofundar ou iniciar os estudos sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos?
Bem, são muitas, né? A gente tem muito pouco, infelizmente é um tema, né, que é muito difícil de ser encontrado. Livros, uma vasta quantidade de livros no Brasil, né, em português, sobre temas, não só guerra civil, que é um dos temas mais amplamente abordados na historiografia estadunidense, né, na história dos Estados Unidos e tudo mais. Então, se não o maior tema, é um dos maiores. Então, nós temos muitos, né, livros produzidos por historiadores dos Estados Unidos, né, em inglês, tem uma vasta produção, né, mas no Brasil nós temos poucas. No entanto, acho que sempre a gente também precisa valorizar, né, os clássicos e valorizar também quem tem esse esforço, né, e por isso que eu vou indicar apenas os livros em português. Eu citei aqui o professor Victor Isaacson, né, da UFRJ. Ele tem um livro chamado Estados Unidos, uma História, né, lançado esse ano pela editora Contexto, que é um livro curto, mas de tiro curto, sim, mas que é bastante completo, né, com bastante informação, né, e que vai indicando outras, né, obras, que é importante. E temos um outro livro que que ganhou uma certa relevância e importância no Brasil pelo nome que traz na capa, né, do Leandro Carnal, né, Estados Unidos, uma História também, se não me engano é o mesmo nome, ou História dos Estados Unidos, enfim. Eu não me recordo agora, mas é um livro que traz, né, o Leandro Carnal como um dos autores, não é o único, mas é um dos autores, em coautoria com outros brasilianistas. Também, acho que o maior clássico que nós temos, né, é o texto do Peter Eisenberg, né? Então, que é um historiador estadunidense que trabalhou durante muitos anos aqui no Brasil e é um dos principais brasilianistas que atuou no nosso país e tem obras importantíssimas, entre elas essa sobre a Guerra Civil Estadunidense, também um livro de tiro curto, daquela coleção Primeiros Passos, já não é mais editado, mas pode ser encontrado nos sebos, e talvez seja o livro inicial para se compreender um pouco, né, é uma tradição historiográfica, que é uma tradição dos anos 80, né, mas atualmente a gente já tem outras, eu acho que esses 3 livros dão base, né, depois disso aí tem outros autores que vão mais para a linha da história das relações internacionais, tratam também um pouco esse tema, enfim. Então, mas para ficar apenas nesses 3 principais, eu acho que quem se cercar deles não vai estar mal informado. Muito bem. Bom, esse foi o professor Marcos, convidado do Pod História de hoje. Esse episódio utilizou como referência o livro Guerra Civil Americana, escrito pelo filósofo e historiador Peter Louis Eisenberg e publicado pela editora Brasiliense. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo e até a próxima, pessoal.